sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o sétimo episódio de Shimayo-san Boukensha. O sétimo episódio começa ali mostrando a última luta da Angélica, né? No caso, a última das 40 necessárias para adentrar disputas de eliminatórias do torneio, né? Que ocorrem em blocos, as eliminatórias para chegar no torneio principal. Então ela se classificou para participar dessas eliminatórias. Pós-luta, vemos ela conversando ali com o Rick e a Neto, né? Caso eles parabenizam ela ali por conseguir as 40 vitórias consecutivas. E no decorrer dessa conversa, ela pergunta pro Rick se ele vai mesmo fazer a loucura de 40 lutas em 4 dias. Ele confirma que vai. Ela tenta explicar ali pra ele novamente porque é praticamente, né, humanamente impossível de se fazer, né? Pelo menos deveria ser. Além do desgaste da luta, né? O que creio a essa altura do campeonato já fica claro pra ela que em termos de desgaste não seria problema nenhum pro Rick, né? Que ele acaba a luta em segundos, então ele não se desgastaria tanto assim. Mas a questão era as distâncias entre as arenas. Pois cada arena você recebeu apenas uma luta ali por isso. Você só podia lutar uma vez em cada arena. Não era como se você pudesse fazer 5 lutas na mesma arena. Não, é uma luta naquela arena e pronto. E as arenas elas podem ficar longe uma das outras. Até tendo um exemplo, você pode pegar uma arena que tá a 100 quilômetros daqui e tudo mais. Só que enquanto ela tava tentando explicar isso, né? A Neta avisa pro Rick ele que tava na hora e interrompe ela ali e ele fala: eu tenho que ir pra tal lugar. E ela comenta: mas esse lugar tá 30 quilômetros daqui, como você vai chegar nem mesmo de carruagem? O Rick olha pra ela com uma cara, vai falar: carruagem, eu tenho que chegar lá a tempo, eu vou correndo. Como se ela fosse a errada da história, a maluca. Então ele vai em disparado, correndo para essa arena, né? E olha que quem usa habilidade de passe instantânea é ela. Então, assim, pô, eu que uso a habilidade de correr rápido, você vai chegar lá nesse tempo todo, dá pra correr 30 quilômetros para chegar a tempo. Quebrando, assim, né, mais ainda o bom senso da Angélica. Ela fica ali com a Renata pergunta se ela queria assistir. Ela fala: eu queria, mas eu nunca chegaria a tempo. Só que a Renata pega a Angélica no colo, né, que nem precisa, e sai por aí correndo, né, pulando as casas atrás do Rick. Até acaba chegando a tempo pra luta, só que a Angélica não está acostumada com aquele tipo de viagem, né, que ela ficou gritando desesperadamente mal e nem conseguiu ver a luta. Estava acabada. E aí ia nos mostrar, né, o Rick vencendo as suas lutas, né, correndo de um lado pro outro, e a Renata carregando a Angélica, até que, enfim, ele conseguiu vencer as 40 em 4 dias. Temos então um momento de conversa ali entre as garotas, né, da Angélica e da Renato. Ela ainda sem acreditar dele ter conseguido tal feito, porém um pouco aliviada por estar num bloco diferente do dele, né? Pois se ficasse no mesmo bloco, ela provavelmente iria rodar na competição, que não ia conseguir vencer ele. E o sonho dela, mas o sonho dela de vencer no torneio principal, tava praticamente indo por espaço, ainda mais quando ela soube que quem treinou o Rick, né, um aventureiro de ranking S, também iria participar do torneio e ele estava entrando pelo outro lado da liga. Mas ela acaba soltando ali que não podia deixar aquele homem, né, um certo homem ali, o que acaba chamando a atenção da Rhea Neto, mas a Angélica tenta desviar ali o foco da conversa, né. Apesar que posteriormente no episódio descobrimos, né, de quem se trata aquele homem. Bom, a Angélica dizia o foco da conversa ele falando sobre o Rick, né? E a Renata fala que eles vai para dar uma corridinha, né? Uma corridinha de uns 600 quilômetros. Elas ficam ali conversando, a Angélica fala que eles estão sempre juntos, né? E se ela não ficar incomodada, se as pessoas começassem a falar que eles são um casal ou algo do tipo, né? Por estarem muito tempo juntos, então pessoas podem interpretar que eles são um casal. Só que ela diz que não teria problema nenhum com isso, até porque ela tem uma grande afeição por ele, né? Basicamente aqui ela acabou de entregar o jogo pra Angélica, falando que gosta do Rick, né? Porque a Angélica até fica sem reação, pois ela não esperava aquilo. Então ali acaba chegando um camarada e bate a cabeça na mesa e pede um favor para elas, pois estavam com falta de funcionários. Corta para o Rick chegando da sua corridinha leve, né, e acaba se deparando ali com um estranho que chama ele ali para conversar, né? Acaba falando: é seu Rick, né? Então Rick acaba indo falar com ele. Se tratava do Snape, que descobrimos logo após ser o principal patrocinador daquele torneio, né, daquela edição do torneio. Eles têm ali uma pequena conversa que parece ser amigável ali com o Rick, né? O Rick até percebe ali quando o assistente do Snape fala que a Angélica tá ali: então você conhece a Angélica, né? E o Snape fala: sim, eu conheço, eu tenho uma boa relação com a família dela, né, por eu ser comerciante, né? Eles me tratam bem e tudo mais, então tem uma boa relação. O Rick, ao apertar a mão dele, percebeu que ele já foi pugilista, né? E o Snape até fala um pouco disso, né? Que foi pugilista há mais de 20 anos e até venceu um pequeno torneio ali. E que a empresa dele inscreveu um competidor, né? Nessa edição do torneio. Então eles se despedem ali e manda ali um cumprimento, né, pra Angélica através do Rick para ela tomar cuidado, né? Se não se esforçar tanto. Porque até fica meio assim, essas palavras, o que será que ele quis dizer, né? Para ela não se esforçar tanto, assim, tomar um certo cuidado, né? Como se fosse um aviso ali, meio que um aviso. O Rick entra ali no estabelecimento africano, né? No caso, pertencia à família da milícia, que até vai diretamente para ele, né? Perguntando se ele estava bem e tudo mais. Porque a milícia tinha visto ele batendo um papo ali com o Snape. E ela conta ali pro Rick, né, que há rumores que envolvem, né, que ligam o Snape ao submundo, ou seja, por mais que ele pareça ser um cavalheiro, ele não é Floxy Shade, né? Ele é um lobo em pele de cordeiro, no caso,
um lagarto com pele de cordeiro, apesar que o nome da empresa é Dragonautas, né? Provavelmente ele é da raça dos dragões ou algo assim. Depois essa conversa ali sobre a Melissa, né? A Melissa até fala que ele é o principal patrocinador do torneio, né? O que pegou todo mundo de surpresa, né? Pois ninguém esperava aquilo. Então a atenção do Rick é tomada do que outros dois caras estavam falando na mesa próxima, né? É o que chama a atenção dele sobre coelhinhas e uma tal de elfa negra, né? No meio daquilo tudo, então o Rick ficou meio desconfiado. Elfa negra. Volta então para a Angélica e a Reneto, que estava trabalhando, fazendo um trabalho de divulgação, né? De apostas sobre o torneio vestidas de coelhinha, né? No caso, o camarada de antes acabou por fazer esse pedido e a Angélica aceitou ali, né? Ela tava toda animada ali fazendo o trabalho dela de divulgação, não sei o quê. Uma das outras comentários, a Renata também falou, só aceitei porque você aceitou, né? A Angélica falei que aceitou só porque o cara tava sangrando, bateu a cabeça com sangrando, ficou meio com dó dele. Mas ela tava bem animada, mas ela queria animada de fazer, chamar a atenção das pessoas, cara. E ela chama a Renata de coração, filho, pô, o cara bateu a cabeça sangrando ali, você ia recusar um pedido daquele, né? Então, vai saber se foi só realmente porque eu azar do cara ou se ela tinha algum interesse na roupa também. Vai, né? Vai saber os gostos de cada um. Enquanto tava nessa divulgação, chega um bebum, né? Um bêbado ali, tenta causar alguns problemas. Em um determinado momento até insinua que a Angélica é uma tábua e ela dá um jeito nele. O Rick chega e as encontra vestido daquele jeito. A Angélica fica até envergonhada, né? Com o Rick fala a situação, mas a principal reação do Rick ali, né, pela Angélica, ele não teve tanta reação assim. Foi quando ele viu a Renata, que ficou sem palavras, ficou até um brilhozinho lindo. Então isso, né? Uma reação completamente diferente, ele maravilhado pela visão que estava tendo ali da sua companheira e provavelmente a sua amada, né? Então, depois disso, é nos mostrado o atual campeão do torneio, né? Vendo ali as notícias, amado com elas, vendo lá que o Brogson se classificou em 2 dias, né? Ou seja, o Brogson fez umas 20 lutas por dia. Se o Rick já foi surpreendente fazer 10 lutas por dia, 44 dias, imagina 42 dias, né? Que dá uma média de 20 por dia. O Brooks, então, teve que correr mais que o Rick. Então mostra ali um flashback, né, sobre o passado do nosso atual campeão, que foi recrutado pelo senhor ali, né? Tipo, digamos, uma espécie de empresário dele, né? Mentor, algo assim dele, né? Cuida mais das partes do negócio. É o que trouxe ele pro mundo da luta profissional, né? Do caso dos pugilistas. Pois antigamente ele era um valentão que gostava de brigar e provavelmente acabava se metendo em encrenca, né? Com gangues. Mas ali, quando esse empresário dele ali chegou, deu a oportunidade dele pra lutar com pessoas fortes, né? Ele acabou ficando animado e aceitou. E agora ele estava novamente animado para participar, né? Pois teria pessoas realmente fortes. No outro dia ali, comendo juntos, né? Já que parecia meio chateado, né? O Rick até tenta animar ali. Ah, você tava bonita também, você tava agradando um certo público ali, né, por conta da roupa de coelhinha do dia anterior. Então o Rick meio que acaba piorando tudo ao falar sobre o Snape, né? E ela diz não saber quem é, mas obviamente pela reação dela, ela sabia sim quem era e não parecia nada feliz em ouvir aquele nome. Começa então as lutas de bloco, né, para se classificar para o torneio principal. Rick e a Renato, ao ver a luta da Angélica, percebe que ela tá bem diferente, né, mais tensa. E até dá pra perceber que ela tá se desgastando mais, ou seja, tá lutando pra acabar o mais rápido possível, mas sem pensar no adversário em si, qual seria a melhor estratégia pra ele, dadas as características dela. As lutas vão acontecendo, então, em determinado momento ali, tanto da Angélica quanto do Rick vão acontecendo, então, em um momento, isso é uma breve conversa, a Angélica disse que faltam 4 lutas e que se eles quisessem garantir a vaga, teriam que vencer todas. Porém, antes do Rick falar algo ali com ela, talvez até dar um conselho, uma dica, ela pega e sai dali sem falar nada e o Rick fica se olhando, trocando olhares com a Renato, sem saber o que tá acontecendo. Mas a Angélica tá bem diferente. Então, na próxima luta da Angélica, ela acaba por ser derrotada. Então, o Rick tenta ir conversar com ela posteriormente, após ela sair da sala médica e receber os tratamentos. Rick tenta conversar com ela, falando que a tática dela foi, no mínimo, precipitada, que era óbvio devido às características do planeta, que aquele tipo de estratégia não funcionaria. Assim, o Rick sabia que ela tinha totais condições de ganhar desse, que ela lutasse do jeito dela, né? Mais calma, mais tranquila. E não meio que desesperado pra tentar acabar de uma vez. Então o Rick ali vai falando, você quer conselho, você quer alguma coisa? Apesar que talvez eu não seja a melhor pessoa pra dar conselho, algo assim. Mas o Rick ali, por tentar ajudar ela, insistir tanto, acabou vencendo ela no cansaço, então eles param ali para conversar. A Angélica fala sobre o Snape, né? Conta que há um ano atrás seus pais morreram e ela e seus irmãos tiveram que assumir tudo, né? E por conta da inexperiência deles, acabaram por contrair dívidas. Então apareceu um avô ali, pão duro, que fez um acordo com o Snape, né? No caso, o Snape daria o dinheiro deles para eles se reerguer e tudo mais, ficaria financiando eles, desde que a Angélica se casasse com ele, né? A Angélica desconfia que ele estava tentando fazer laços com nobres e tudo mais, né? Por ele ser um comerciante, então ele quer criar laços. Então, basicamente, foi esse tipo de acordo feito, né? O Snape dá o dinheiro e ela se casa ali com ele. Ela conta que tentaram se reorganizar de forma mais rápida possível, entretanto, não tinha mais como cancelar o noivado.
E o Rick, né, fica surpreso com a parte do Snape ser noivo dela. Tem uma reação bem atrasada. Ela termina de contar a história e só no final que ele vai reagir à questão de ser noivo. Então, a Angélica tava completa ali dizendo, né, essa reação atrasada do Rick, de que investigou o Snape e sabia que ele seria o patrocinador desse torneio, né. Então, quando ela ia dizer pro Rick a intenção dele, pelo menos de acordo com as investigações dela, eles acabam por escutar um barulho vindo de um bar. Dentro desse bar estava um lagarto vermelho, né, no caso Gafe, que descobrimos o nome dele. Já no episódio anterior, no caso o Gafe, tava metido numa confusão. Tinha uma mulher, tinha um cara que derrotou a Angélica, né, o Taylor lá, que havia derrotado ela. Aconteceu alguma coisa ali, começou essa muvuca. O Taylor pareceu tentar ajudar a garota lá, mas o Gafe nocauteou ele com um único golpe. E ele queria ali se divertir com a mulher, né, porque ele se sentiu incomodado. Ele tem um pavio curto, por assim dizer. A Angélica chega ali pra tentar intervir. O Gafe até parte pra cima dela ali pra atacar ela, mas o Rick segura o soco dele facilmente, né? Segura ali o braço dele. Após o Rick segurar ali o punho do Gafe, aparece o Snape, né? Que fala ali com o Gafe. Deixa isso aí pro torneio depois, né? Então o Gafe acaba se retirando. E o Snape, ele é todo político, como um cavaleiro, fala: posteriormente eu mando aqui dinheiro, né, pra pagar os danos de reparo e tudo mais. O Rick vai lá conversar com ele, né, perguntando quem era aquele cara. E o Snape fala que aquele era o irmão mais novo dele, né? Gafe Resurrection. Então ali nessa situação, né, o Snape até pergunta depois como que a Angélica tá. A Angélica diz que tá bem, né? Mas olha pra ele com uma cara feia, né? Então, depois que as coisas estão uma acalmada, né? E o Snape vai embora. O Rick pergunta pra Angélica o que ele é seu patrocinador do torneio e noivo dela, né? Qual a ligação, a relação dessas coisas. E ela começa a falar ali que o valor que o Snape usou, né, pro noivado, é um valor trocado ali pelo noivado, que ele investiu pra ficar noivo dela, foi bastante alto. Ela deu uma olhada nas contas da companhia dele e viu que ele já não tem tanto dinheiro assim, e a intenção deles era recuperar esse dinheiro no torneio, pois o torneio pagava muito bem, então a ideia era essa, recuperar o dinheiro através do torneio, vencendo o torneio. O Rick, ele põe um tic-teco para funcionar e pensa, então, no caso é uma luta comprada, e a Angélica afirma que sim, que ele vai usar o poder de seu patrocinador para adquirir os resultados que ele quer. E no caso a intenção da Angélica era entrar no torneio para derrotar o candidato, né, do patrocinador, no caso o Gafe, né? Ela queria derrotar ele para não ser campeão. Então ela queria pegar, lutar e derrotar o candidato do seu noivo, né, para que ele não adquira o dinheiro. Entretanto, esse candidato é o Gafe, e ela viu ali que não tem chances contra ele. A Angélica meio desanimada porque ela percebeu que não teria como vencer o Gafe, então o Rick ali sugere: e se eu te treinar, né? A surpresa dela, e ela termina dizendo que acabou de ser notificada do seu próprio assassinato. Eu confesso que não entendi essa frase final dela, que ela vai morrer, eu vou morrer por ser treinado por você. Provavelmente vai, né, dado se o Rick aplicar aquele mesmo nível de treinamento, ela tá morta na mesma hora. O episódio acaba por aí, né, com essa trama da Angélica tendo sido melhor explicada, né, a questão do Snape, o envolvimento dela, o porquê dela acabar participando daquele torneio justamente naquele momento, naquele ano, naquela edição. É uma tentativa de cancelar seu noivado porque ela não quer casar com o Snape. Eu acabei com o Rick sugerindo dar um treino pra ela, né? Apesar de faltar pouco tempo pro torneio, então seria um treino rápido. Lembrando que a Angélica perdeu uma das lutas, ou seja, ela não tem tantas garantias assim que ela vai conseguir a vaga no torneio. Lembrando, não fica claro que você é obrigado a vencer todas as lutas do bloco para chegar no torneio. Pelo que eu entendi, provavelmente nesse bloco todos devem lutar contra todos, e quem tiver mais vitórias provavelmente deve avançar, já que não é algo eliminatório. Porque se fosse eliminatório, a Angélica teria rodado, já que ela perdeu a luta. Foi isso que aconteceu neste 7º episódio, né? Questões do torneio e a subtrama ali começando a se desenvolver por baixo do pano. Foi apresentado agora de forma mais coerente o antagonista desse arco, né? Caso o Snape e o Gafe. Me diga o que acharam desse episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.